Bom dia, moçada! Vambora lá, meu povo! Gente, é, antes de mais nada, como a semana que vem nós já temos avaliação, né? Estão me ouvindo bem? Dá aquele feedback aí, aqui no chat. Tá todo mundo me ouvindo? Tá bom aí a ligação? O Igor tá dizendo que tá tudo certo. O Lucão já me deu bom dia. O Éder, Gabriel, beleza! Gente, vocês estão visualizando a tela aí do meu computador? Gilmar é o representante mais atuante da Unip. Nós temos que eleger ele vereador, hein, gente? É, veja vocês aí, ó, quem me entregou as atividades, ó. Tá passando aí, ó, vê se o seu nomezinho eventualmente não tá aí e você me mandou e eu não vi, não recebi, ou não, enfim. Mas tá vendo aí, ó. Eu vou nominar aqui, até porque o bate-papo, a aula fica gravada, né? A Adria, a Adriene, a Amanda, a Ana Clara, a Andressa, Bruno, Daniel, Éder, Gabriel Freire, o outro Gabriel, Gilmar, Giovana, Salles, o Igor. Acho que o Igor eu salvei duas vezes aqui. O Igor Fernando, o Igor Saldanha. A Adriane está reclamando que o nome dela está errado. Gente, nome esquisito não tenho culpa, né? Brincadeira. O importante é que eu fui salvando aqui. Eu sei que o seu tem um Y, parece, né? Então, ó, Ana Clara, Andressa, Bruno, Daniel, Éder, Gabriel, Gilmar, Giovana, Igor Saldanha, Jean Carlos, Jean Gonçalves, Jéssica, Jordana, Caliquian, Lemuel, Lucas Matheus Souza, Micaele Nayane, Paula, Poliana, Rodrigo, Rui, Samuel, Cirlângela, Thalessa, Tiffany, Walisson. Tá assim, uns em PDF, outros numa pastinha, é porque a gente tem aqui, ó, Igor Salles, Igor Saldanha e Igor Fernando. Tá faltando algum aí? O Igor Amaral tá me avisando aqui que você tá fora aí, queridão. Lucas também, tudo certo? Ah, beleza. Então tá. Lucas, seu nome tá aqui, quer ver? Ou não? Lucas Silva Santos? Esse é outro Lucas. Ah, o seu é o Spartani, né? É verdade. Faz um favor. Então, por isso que a gente tá aqui conferindo, né? Eventualmente a pessoa mandou, eu dei o recebido, mas não salvei por algum equívoco. Dá para me mandar de novo, Lucão? Manda para mim e aí eu confirmo. Lucas Mateus. Pode ser que seja que eu recebo muito e-mail, então às vezes ficou ali na caixa ali vacilando, tá? E manda para mim. Por isso que a gente está fazendo essa conferência aqui, tá? Para saber se estamos todos ou não. Então o Lucas já vai enviar de novo, o Lucas Mateus também vai me enviar, para a gente poder, enfim, pontuar vocês bonitinhos aí, tá bom? Ah, outra coisa também que Elias Pessole manda para mim aí, por gentileza, o nome RA, que eu já vou acreditar a presença agora. Para quem acordou, já acordou cedo aí, né? Nessa segunda-feira, temperatura 17 graus, aquela vontade de ficar na cama, dormindo, mas a vida não é justa, né, gente? Estamos aqui nós. Como a gente colocou para vocês, nós vamos dar aquela revisão hoje. Não sei se algum professor já trouxe alguma coisa sobre as avaliações, como é que elas vão ser procedidas, mas o tio Rose está aqui para defender vocês. Ué, então deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Pronto. Então nós vamos hoje dar aquela revisa geral e eu vou aplicar uma prova modelo, digamos assim, uma prova fictícia, justamente no esquema, no mesmo esquema da prova, digamos assim. Estou aqui procurando meu celular. No mesmo esquema da prova para vocês se acostumarem, tá bom? Como é que vai ser? Basicamente,
Eu sei que vocês estão ansiosos, então até antes de começar aqui a revisão propriamente, vou dar algumas situações gerais. A prova vai ser através do aplicativo da Microsoft, que nós vamos passar para vocês. Essa prova, ela vai ser uma prova padrão, todos os professores vão fazer o mesmo tipo de prova, a exceção de um ou outro aí que às vezes já passou mais atividades, não sei se tem algum de vocês nessa condição, algum colega professor de vocês que tenha feito assim, por exemplo, passou um, dois trabalhos, aí talvez vai ter que fazer uma pontuação diferente. Mas a gente vai passar 5 questões objetivas, uma questão subjetiva, a questão subjetiva valendo 2 pontos, as outras valendo 1 ponto, portanto a prova valendo 7, só para somar com a correção da atividade avaliativa de vocês, certo? Então hoje a gente vai corrigir a atividade avaliativa junto com vocês, é o nosso primeiro item de correção, hoje, de revisão, até para vocês saberem se acertaram tudo, se erraram e tal, como é que conseguiram resolver, né? Depois eu vou passar uma prova no mesmo aplicativo para vocês verem como é que vai ser feito. Algumas situações. Então é assim, você recebe um link, esse link vai ser divulgado aqui no Zoom, no dia da prova. Então, por exemplo, semana que vem nós teremos a minha prova no primeiro horário, né? Às 8h25 inicia. Então, quando for 8h25, eu entro aqui no Zoom e tal, venho aqui no bate-papo e digo, pessoal, o link é tarará, tarará. Igual vocês têm o link do Zoom. A diferença é que é uma plataforma da Microsoft. Aí você entra lá nessa prova e aí você vai ver que tem as questões para você marcar. Não vai ter letra A, letra B, vai ter aquela bolinha, sabe? Você clicar na bolinha ali, como se fosse, se você estivesse fazendo uma compra ali no cartão, aí você escolhe cartão de crédito, boleto, não sei o que, você vai naquelas bolinhas lá, vai ser a resposta. Muito cuidado, quando você deu enter lá embaixo, você enviou tua prova. Aí você, digamos assim, você precluiu, né? Você já rodou. Mandou, ai meu Deus, eu esqueci aqui, acabou. Outra coisa, nós vamos colocar um comando para que nós não, as respostas subjetivas, objetivas, necessariamente você vai ter que marcar uma, até para te estimular a não esquecer de marcar, para ajudar vocês. Então, por exemplo, a pessoa fala, não, esqueci de marcar a questão 2. Então, e quando você der o enter lá para enviar para mim, ela não vai vir. Sabe aquelas coisas de quando você está preenchendo um cadastro? Obrigado, Lucas. Eu vi aqui que você mandou no e-mail, já te dou um feedback aqui no próprio chat. Sabe quando você está fazendo aquelas coisas de cadastro e você esquece um dado? Aí você dá enter, ele não vai, né? Aí você volta lá, tem uma linhazinha vermelha, porque você esqueceu de pôr o CPF, ou errou o CPF, ou errou o nome, enfim, ou não pôs, enfim. Então, vai ser assim, você vai marcar e vai digitar a resposta da questão subjetiva e clicou em enviar, foi para mim. O sistema é bastante inteligente, e aí esse sistema ele já vai corrigir para você e para mim as objetivas. Já vai te dar a nota das objetivas. Se você acertou uma, duas, três, quatro ou cinco. As 5 questões objetivas, se você tirou de 0 a 5 pontos, você já vai saber. Ficando faltando só, a única coisa que o professor vai fazer é corrigir a subjetiva. Outra coisa que é para vocês ficarem atentos, não falem que foi eu que contei, hein, gente? Se falarem, eu falo que é mentira. O sistema tem uma ferramenta que embaralha as questões e as alternativas das questões. Então, assim, é claro que no tempo da prova, você vai estar em casa, onde você vai estar ali com seu código, com sua doutrina, com as anotações que você fizer da aula, com o meu plano de aula, né? Problema nenhum, a gente já sabe, e é para isso mesmo. Se você estudar lá o meu plano de aula lá enquanto você estiver respondendo a prova, vai te ajudar, né? Eu recomendo, às vezes, imprimam ou deixem num outro computador enquanto vocês estiverem respondendo e tal, né? Que pode ser um material de apoio de pesquisa, ok? Só que não troquem com os colegas informações do tipo, número 1, letra A, porque a sua pode ser outra questão e outra alternativa, porque o sistema ele embaralha
tanto as questões em si, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, como ele embaralha as respostas. Ele troca a primeira pela segunda, a segunda pela terceira. Então, você imagina que tem infinitas combinações aí de provas diferentes para o sistema. E como ele mesmo corrige, então ele não ficaria igual nós, né? O cérebro humano pensando, meu Deus, eu fiz 40 provas diferentes, aí agora eu vou ter que corrigir uma a uma, como é que eu faço com o meu gabarito e tal. Por isso que quando é o ser humano que faz, a gente faz lá 2, 3 tipos de prova, 2, 3 gabaritos para poder corrigir mais facilmente. Como é uma máquina, ele vai embaralhar tudo, então, durante a prova, não se preocupem com, sei lá, liga para o Lucas e fala, Lucas, como é que tá aí? Sua letra A é o quê? Vocês vão perder o tempo de ler a prova, talvez. Não, a minha letra A é essa aqui, que a resposta é a A. A A da minha é uma coisa, a A da outra é outra. E então vai embolar o meio de campo. Outra coisa que eu me recordo aqui das nossas reuniões de professores. Não pode entrar antes e nem entregar depois. Então, o que a gente faz? A gente estabelece. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que já estou suando. A gente estabelece aqui a gente estabelece um tempo, 1h30, a começar às 8h35 e terminando 10h05 da manhã, um exemplo. Você não pode entrar às 8h34 e não pode entregar depois das 10h05. Então, para aqueles alunos que a gente conhece que ficam assim, professor, deixa eu terminar aqui, falta só um negócio aqui, estou só marcando aqui, peraí. Assim, a prova vai ter vai ser mais do que suficiente o tempo. Fiquem tranquilos, né? Eu acho, vai ser tranquilo o tempo, mas não vacilem com esse negócio que não é igual prova física do você está saindo da sala e ela não está correndo atrás de você com a prova. Então fiquem atentos com isso, tá bom? Esse é o básico, tá? Da prova, e daqui a pouco a gente vai fazer um modelo mesmo que já vai servir da minha revisão para a gente poder ficar, enfim, para a gente poder tentar estudar um pouquinho juntos. Tá certo? Bom, não sei se vocês responderam isso aqui assim bonitinho, mas vamos lá para a correção, tá? Beleza, o Lucas também enviou a atividade, já vi aqui. Gente, então podemos pensar juntos aqui nessa atividade? Conceitue a ação, por favor. E em seguida explique cada uma das suas características. Quem quer falar para nós aí? A ação, ela é o quê? Como todo conceito, é o que é e para que serve, né, gente? O que é a ação? Serve para quê? Né? Por alguma razão espiritual, o meu ar-condicionado está funcionando. Modo. Ah, seus problemas acabaram-se. Ai, caceta. Tava tudo tão bom. Agora vai. E aí, gente? Bora tirar o mudo aí? Eu vou escolher uma vítima aqui, hein? E aí, Thalessa, quer nos presentear com a sua voz? O que é a ação? Diga lá. Jean, Tiffany, Amanda. Cadê meu público aí? Tem 3 Igor. Tem uma mensagem nova aqui. O Matheus está sem voz. Vai ter que fazer Libras, Matheus, igual aquelas live, né? Gente, a ação é um direito. Primeiro conceito. Agora, as características desse direito. Público. Por quê? Porque qualquer um pode exercer. Até o feto lá no útero, né? Apesar de não ter personalidade jurídica, o condomínio, a massa falida, não tem personalidade jurídica, mas tem direito de ação. Então, a ação é um direito público. Como eu não sou obrigado a entrar com a ação, eu de repente não quero, não acho conveniente, é uma ação subjetiva, é um direito público subjetivo.
Por que que é importante a gente conhecer o direito de ação e os seus conceitos? Porque a gente vai conseguir depois separar isso do direito material, né? Porque, como vocês sabem, lá nos primórdios dos estudos processuais, né? Aqui, ó, o Samuel já acertou metade. É o direito público subjetivo de invocar o Estado à prestação jurisdicional. Beleza, público e subjetivo. Perfeito. Por que subjetivo? Porque não é obrigatório também. Às vezes eu tenho direito de ação e não quero entrar, acho que não compensa, não convém, não quero, né? Não quero ter, às vezes, um outro tipo de inimizade, vou deixar para lá. Então, ele é público, subjetivo. Aí ele tem mais duas características importantes que a gente tem que colocar. Em relação ao direito material, ele é o quê? Autônomo. Então, ele é público, subjetivo, abstrato. Perdão, ele é público, subjetivo e autônomo. Por que autônomo? Autônomo em relação ao direito material. Porque vocês sabem que os processualistas mais antigos, né, a eterna discussão Carnelucci, que é o Venda e tal, né, das teorias, né, não das pessoas em si, eles se bateram na seguinte situação. Antigamente, quando você entendia-se que quando a sua pretensão não era atendida, você não teve ação. Então é por isso que lá na frente o professor de prática jurídica e vocês quando for fazer concurso, forem fazer prova para qualquer tipo de carreira jurídica, né? Vocês vão sempre verificar lá que o que vai acontecer é o seguinte: muitas vezes vocês vão se deparar, e é muito comum isso na vida prática, às vezes você está ali no escritório de advocacia e tal, estagiando, e o advogado escreve assim: seja julgado procedente a ação. Aí todo professor de prática jurídica fala, mas isso está errado, você não pode escrever dessa forma, você tem que pedir para julgar procedente o pedido e não a ação. Por quê? Porque a ação é um direito e o que você quer, no fundo, na ação, o chamado direito material ou o bem da vida que você está perseguindo, não tem relação jurídica de identidade com o próprio direito de ação. Então, às vezes eu vou ter o direito de ação, mas não vou ter o meu direito reconhecido pelo judiciário. Por isso você tem que conceituar a ação, o Samuel conceituou corretamente em duas características, né? Em três, na verdade. É um direito. Agora, qual a qualidade desse direito? O direito é um substantivo, aí agora a gente vai aos adjetivos. É um direito público, subjetivo, autônomo, ou seja, ele é diferente do direito material, ele não se confunde, e ele é abstrato. Então, qual é a característica da abstração? A abstração do direito de ação é justamente essa não obrigatoriedade de que o pedido seja acolhido para que você tenha tido efetivamente o exercício do direito de ação. Então, ele é autônomo no sentido de ser diferente, ele é abstrato no sentido de não ser um requisito da materialização do direito de ação a procedência do pedido apresentado pela parte. Então, é isso que a gente precisa entender como a diferença. Então, conceitue a ação e, em seguida, explique cada uma das suas características. Então, a ação aí eu já conceituei e expliquei igual muita gente fez. É um direito, porque não é um dever, é uma faculdade, é um direito. É subjetivo, porque eu não estou obrigado a exercê-lo. É público, porque é acessível a qualquer pessoa, inclusive a entes sem personalidade jurídica ainda formada, como, por exemplo, o feto no útero materno tem direitos, um condomínio de edifícios, né? Ou mesmo um condomínio, melhor dizendo, a massa falida, né? Ou, enfim, o espólio, são entidades, vamos assim dizer, que não tem personalidade jurídica, mas tem direitos. Então, ele é por isso que ele é um direito público, a ação de direito público. Então, a ação de direito público, subjetivo, autônomo em relação ao direito material. Não se confunde com o direito material enquanto conceito. E abstrato, porque não depende de que, no caso concreto, a jurisdição acolha aquela sua pretensão. Ela pode julgar improcedente os pedidos. Por isso que é correto dizer julgo procedente os pedidos ou julgo improcedente os pedidos. Professor, lá onde eu trabalho, lá o juiz, ele não está nem aí, ele põe assim, julgo procedente a ação. Sim, ele passou no concurso, está lá estável, ganhando bem, tranquilo, de quarentena. Ele pode. Né? Quem está na planície ainda, correndo do leão, não pode. Então, é um erro formal, é um erro acadêmico que se comete.
Por isso a minha petição inicial seria inepta, ou seja, inútil, ou a minha sentença seria nula, por isso não. Apenas demonstra uma falta de conhecimento processual, que no momento de uma seleção vai contar, né? No momento de uma prova, você está fazendo uma prova de direito processual, de prática jurídica, você escreve lá, no final do seu modelo de petição, lá no exame da OAB. Então, seja julgado procedente a ação. Perfeito. Totalmente errado, né? Aí você sai da prova, nossa, fiz uma prova excelente. Aí viu que deu merda, não sabe por quê. Porque não se perde a procedência da ação, se perde a procedência do pedido. Então, feito todas essas considerações, aí a gente termina aqui, eu vou pegar emprestado a conceituação do Samuel, muito boa. É um direito público, subjetivo, autônomo, abstrato, de invocar o Estado da prestação jurisdicional, ou de exigir do Estado a prestação jurisdicional, né? De invocar o Estado para a prestação jurisdicional, que eu abri aqui, eu não estava lembrando o bate-papo todo. Perfeito, esse é o conceito. Então, a prestação jurisdicional, ou seja, a jurisdição, é um poder-dever. Então, se ele é um poder-dever, ao mesmo tempo que ele é um poder porque ela impõe a sua vontade ou o seu entendimento, né? Tanto hoje a gente na imprensa aí tem visto tanto aí o poder judiciário falar juiz tal, o ministro tal, dá 24 horas para a pessoa fazer isso, aquilo, então ele é um poder, mas ao mesmo tempo ele é um dever porque ele é um serviço, né? Então, de invocar a prestação jurisdicional. Por isso que ele usou o termo muito feliz aqui, prestação jurisdicional, porque é uma prestação de serviço, né? Bom, conceitue jurisdição. Então, o que é jurisdição? Já estava falando aqui, né, gente? É o poder-dever do Estado, né, de compor os conflitos, é um dos poderes do Estado. Essa questão de jurisdição, assim, de forma mais definida, claro, nasce para nós, latinos, ocidentais, lá no direito romano, né, no direito greco-romano, e segue evoluindo e a gente chega nos conceitos italianos de jurisdição, né, iurisdício, né, de dizer o direito. Então, quando a gente chega nos conceitos atuais de que jurisdição é justamente o poder-dever, né, de quê? É o poder-dever de compor os conflitos, né? A gente tem um modelo, digamos, final, aperfeiçoado de divisão estatal com o que sobra, né? Com o que se extrai da Revolução Francesa, né? Quando a Revolução Francesa estabelece a tal tripartição de poderes de forma mais definida, né? Três poderes harmônicos e independentes entre si, né? O poder de legislar, o poder de administrar e o poder de julgar. Então, quando a gente tem essa evolução histórica lá, que ela se completa, começa lá no direito greco-romano e se completa para nós enquanto pressuposto, é claro que a evolução é constante, mas enquanto um modelo ela se concretiza com a Revolução Francesa, a gente tem então o conceito de jurisdição, que é o que então? É esse poder-dever do Estado, né? Esse poder-dever do Estado para quê? Para compor os conflitos, para compor a lide. Lide, do latim, é guerra, conflito, né? Por isso nós temos o termo litígio, né? Vem de lide. E o termo lide, em português, com D de dado, vem do termo lites, do latim, com T de tatu. E aí, por isso, nós temos, engraçado, né? Nós temos a palavra lide, mas a briga, né, entre as pessoas não é o lidígio, é o litígio, com T. Uma questão de pronúncia, uma questão da forma como nós pronunciamos, né, o idioma. Então, lide, da lide o litígio. Então, quem é que resolve o litígio? Né? Hoje, no moderno Estado, quem resolve o litígio é o Estado através de um dos seus poderes, um dos seus braços de atuação. Esses poderes, esses braços de atuação é o que, gente? É a jurisdição. E aí nós pedimos, então, o conceito de jurisdição é isso, é o poder-dever que o Estado tem de compor a lide. É um poder, porque ele tem que ser imposto, e é um dever, porque o Estado não pode deixar de atuar. Então, é uma dicotomia interessante. Estabeleça e comente ao menos 3 das suas características e ainda estabeleça a sua classificação. Bom, vamos começar pelo fim, que é fácil. Classificação contenciosa, voluntária. É uma das formas de classificar que estariam corretas. Né? Aí muita gente diz que não há jurisdição voluntária, porque o juiz não compõe uma lide, ele só, nesse caso, ele só homologa a vontade das partes caso os requisitos sejam
os requisitos legais estejam presentes, como, por exemplo, quando ele homologa uma vontade comum de divórcio, por exemplo, né, um divórcio litigioso, ou quando ele homologa a vontade comum de um inventário e partilha, né? Enfim, ou quando ele faz qualquer tipo de composição. Mas o entendimento dominante é que há jurisdição, porque o juiz agiu e prestou o serviço jurisdicional sem necessariamente compor uma lide, né? E características da jurisdição, gente, inúmeras, né? A jurisdição ela precisa ser inerte, que é a principal característica da jurisdição. Ela tem que ser imparcial, ela tem que ser equidistante das partes. Ela é caracterizada também pela investidura de um poder, né? Então, o juiz, digamos assim, a partir do momento que ele passa no concurso, perdão, sono. A partir do momento que ele passa no concurso e ele vai tomar posse, ele é investido da jurisdição, né? É por isso que existe toda aquela ritualística do cara receber antigamente recebia-se um cetro, né, uma vara, e a vara era o símbolo do poder coercitivo do Estado, meio que assim, se você não cumprisse, você poderia apanhar com aquele maço lá, com aquela barra de madeira, né? Por isso até hoje a gente tem a figura aí que desperta tanta piadinha, né? Você está sob vara, advogado, trabalha de vara em vara. Por quê? Essa bobagem. Porque antigamente, quando o oficial de justiça ia atrás de alguém, por exemplo, para intimar ou para trazê-lo ao judiciário para poder depor, ele era investido do poder da jurisdição através daquele bastão ali, que haviam coisas, inclusive, gravadas nele, né? Ali, muitas vezes a identificação do juízo e tal. O oficial de justiça ia lá e buscava o cara sob vara, ou seja, debaixo da vara do juiz, né? Eu tive essa sorte de não passar por isso, né? Minha mãe era boazinha, mas minha mãe conta que a minha avó, por exemplo, fazia muito assim. Eles faziam alguma coisa errada, ela obrigava eles a ir lá, minha mãe e meus tios, a ir no quintal, lá na fazenda, né, da casa, cortar um ramo de uma planta, que não sei se vocês conhecem, chama brinco de rainha. Essa desgraça dessa planta, ela não racha, ela não quebra. E para poder voltar e apanhar com a varinha do brinco de rainha. E minha avó era tão boazinha para minha mãe, segundo ela conta nesse ponto, que se ela escolhesse uma varinha muito seca, que quebrasse rápido, ela apanhava em dobro. Então você imagina a punição, sei lá, escolher uma com todo capricho, não, essa aqui vai legal, essa aqui vai dar para me surrar por uns 10 minutos. Aí entregava. Então, é mais ou menos esse o conceito de vara, de jurisdição sob vara, de investidura, né? Então, esses são os conceitos da jurisdição. A jurisdição é inerte. Vocês lembram de eu falar na sala de aula? Que saudade que a gente viveu. Eu falar na sala de aula assim, olha, o juiz não pode sair na rua perguntando, né? Oi, tudo bem? Eu sou juiz, você tem algum conflito? Eu estou aqui para te atender e tal, bom dia, né? Entrar na casa das pessoas, oi, eu vim dar um palpite aqui na vida de vocês, tal, sou juiz da vara de família, tem algum problema, né? Então isso não existe. A jurisdição ela é inerte, ela tem que ser provocada, né? Competência. Conceito de competência, gente, é a medida da jurisdição. Todo juiz tem jurisdição, ele é investido de jurisdição no dia que ele passa no concurso, toma posse. Mas nem todo juiz vai ter competência. Por quê? Porque é uma divisão funcional, é uma divisão territorial, é uma divisão de matéria. Porque imagine se o magistrado, coitado, tivesse que conhecer tudo e todas as questões, né? É inviável que ele desenvolvesse qualquer trabalho. Como o médico não pode ser especialista em todas as áreas da medicina, em todas as partes do corpo humano. Então, isso considerado, existe a competência, né? E a competência é o que, portanto? É a forma de se dividir a atuação da jurisdição. Então, todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz terá competência para todas as matérias. E aí você tem várias formas de dividir a competência. Então, você tem competência relativa e absoluta. Como o próprio nome já diz, a competência absoluta, ela não admite prorrogação. Prorrogação em que sentido? Não é no sentido da prorrogação do futebol lá, não, de aumentar o tempo. Prorrogação no sentido de prorrogar-se, de alongar-se, de a princípio você não ter e por uma situação qualquer do processo você passar a ter. Isso não existe com a chamada competência absoluta,
exemplo de competência absoluta, a mais fácil de entender, é a competência material, em razão da matéria envolvida. Então, imagine que você tem vários ramos do judiciário, e como é que você teria um juiz trabalhista teria competência para decidir uma questão de direito de família? Por que que isso não é possível? Porque existe uma competência em razão de matérias. Então, a matéria trabalhista cabe a um determinado tipo de magistrado, a matéria de direito de família vai caber a outro, a matéria sujeita à jurisdição federal a outra, a militar a outra, a eleitoral a outra. Essa divisão que eu estou mencionando é a divisão material, em razão da matéria envolvida. Tá? Então, a competência ela vai se dividir basicamente em absoluta e relativa. E quais são os critérios de fixação? Matéria, que é absoluta, função, que é absoluta, a função dos órgãos jurisdicionais. Por exemplo, quando você abre a Constituição, está assim, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República e os ministros de Estado nos crimes comuns praticados. Então, quer dizer, e nos crimes da sua função. Então, quando for julgar um presidente da República, quem julga? O Supremo. Pô, mas isso é matéria? Não, isso não é matéria, isso é função. É competência funcional. É um outro critério de divisão de competência que tem natureza de competência absoluta. Então, paralelamente à competência absoluta, você tem duas modalidades de competência relativa. Como o próprio nome já diz, o que é algo relativo, né, gente? É algo que você relativiza. Então, na competência relativa, diferente da absoluta, ela pode ser modificada ou prorrogada por vontade ou por inércia das partes. Então, por exemplo, quando você faz um contrato, você pode escolher no contrato o foro de eleição. As partes elegem o foro da comarca tal. Então, nesse sentido, é que essa competência ela é relativa, que é a competência em razão do lugar. Como eu disse, ela pode ser modificada pela vontade ou pela inércia, ou seja, pelo fato das partes não fazerem nada. Vou dar um exemplo para vocês hoje, na legislação trabalhista, que tem que ficar atento. A exceção de incompetência territorial hoje no processo trabalhista, ela deve ser oferecida no prazo de 5 dias da citação da parte, e não até no dia da audiência, como era antigamente, há 2 anos atrás, antes da reforma trabalhista de 2017. Então, olha só para vocês verem que interessante. Eu fui citado hoje para uma audiência que aconteceria ou acontecerá lá em Araguaína, no Tocantins, mas a pessoa trabalhou em Goiânia. Então, a legislação trabalhista, a princípio, diz que a competência do foro da prestação de serviço. E eu tenho 5 dias para fazer uma exceção de incompetência, que é uma petiçãozinha interlocutória, para o juiz lá de Araguaína, para que o juiz lá de Araguaína saiba que essa ação deve ser proposta em Goiânia. Ele vai abrir vista à parte contrária para ela se manifestar. Mas se eu não fizer nada nos 5 dias, ocorre a preclusão temporal, ou seja, a perda do tempo, a perda do prazo. Então, se eu perder esse prazo, o que acontece com a competência? Prorroga-se, ou seja, o juiz que a princípio não seria o competente, que é o de Araguaína, passa a sê-lo. Então, isso é que é competência relativa, ou seja, ela admite uma prorrogação, uma modificação. Ou porque as partes, por exemplo, estabeleceram no contrato, é o chamado foro de eleição, né? Quantas vezes vocês já viram no contrato, lá no finalzinho, assim, as partes elegem o foro da comarca tal para discutir a presente ação. Significa que as partes elegeram o foro territorial. Ou, no meu exemplo, a parte deixou de arguir a incompetência no momento oportuno, e aí a competência se prorroga. Então, você tem duas espécies de competência relativa, em razão do valor da causa e em razão do território, ou a chamada competência em razão do lugar, que os latinistas aí gostam de falar ratione loci, ou ratione loci, em razão do lugar. Tá? Outra pergunta. O procedimento de execução judicial de um título extrajudicial é o mesmo para o cumprimento de sentença? Isso aqui é bom demais que vocês já estão tranquilos para responder. Evidentemente que não. Né? Quando eu tenho um título extrajudicial, exemplo, cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, eu não preciso da fase de conhecimento, porque eu já tenho um título que diz para mim, né, que eu tenho direito àquele crédito ou àquela obrigação de fazer e não fazer ou de entregar uma coisa.
Então, um título de crédito possível é um contrato. Um contrato pode vir a ter característica de título de crédito, quando ele tem os três elementos essenciais do título de crédito: liquidez, certeza e exigibilidade. Então, vamos supor, eu faço um contrato com o Matheus, para o Matheus de compra e venda de um veículo, entrega de coisa certa. E o Matheus não cumpre, e o meu contrato tem lá o valor do veículo, quanto que eu paguei, né, que eu fiz o depósito na conta dele, ou que eu deveria fazer no prazo de 5 dias e eu fiz, e aí o Matheus deveria me entregar o veículo e tal, lá, até o dia 1º de maio, e aí deu 1º de maio ele me entregou, né? Hoje já é dia 18, né? Pô, então ele não entregou ainda esse carro, como é que vai ser isso? Então ele não vai cumprir a obrigação, então eu entro com execução. Nesse caso, eu entro com execução de título extrajudicial, porque eu já tenho um contrato que me dá todas as características do direito, que serve como título executivo no meu exemplo. Nem todo contrato vai servir, vai faltar liquidez, vai faltar certeza, enfim. Mas nesse caso, não. Eu provo a condição, qual é a condição para entregar o carro? Pagamento. Eu vou lá e junto o comprovante. Falo, está aqui o depósito que eu fiz na conta dele, conforme o contrato. E ele não me entregou o carro. Então, essa é uma execução de obrigação de quê? De entregar coisa certa, que é o veículo. Nesse caso, eu não preciso de um processo de conhecimento para provar o meu direito, né? De uma fase de conhecimento. Então, eu já entro direto com o processo autônomo de execução. É a chamada o quê? Procedimento de execução judicial de título extrajudicial. Agora, quando eu ainda não tenho certeza do direito, eu preciso provar isso, eu preciso demonstrar isso para o juiz, né? Eu não tenho os requisitos, ou não tenho os três, ou não tenho um dos três, ou seja, certeza, liquidez ou exigibilidade. Então, o que eu preciso fazer? Especialmente a certeza. Provar essa certeza para o juiz. Aí eu entro com uma ação em que vai ter uma fase de conhecimento, com produção probatória, né, oitiva de testemunhas, enfim, perícias, se for necessário, juntada de documentos. E aí, com a sentença, com a decisão, eu parto para a fase de cumprimento de sentença. Né? Não necessariamente com a sentença, porque pode ser uma execução provisória, né? Pode ser uma execução de uma medida, uma tutela de urgência de evidência, né? Mas eventualmente é isso. Então essa é a diferença básica. Não é a mesma coisa execução de título judicial e cumprimento de sentença, né? Cite 3 princípios doutrinários da execução. A princípio da patrimonialidade, ou seja, a execução ela não incide sobre a pessoa do réu, em regra, né? Existe uma exceção no direito brasileiro? Existe. A ação de alimentos. Na ação de alimentos, ela incide sobre a pessoa do réu, porque o réu pode ser preso, né? Aquela prisão coercitiva, né? Para que o réu pague a pensão alimentícia, mas é a única exceção. Então, eu não posso dizer que não há nenhuma hipótese de pessoalidade. Mas não é um princípio. O princípio é o contrário, é o da patrimonialidade da execução. Significa dizer que a execução ela incide sobre o patrimônio da pessoa, não sobre a pessoa. Né? Eu não vou escravizar a pessoa, correntar a pessoa, isso aí não existe. Então, pronto, agora ficou bom aqui. Então, isso não existe. Eu não vou impor a execução sobre a pessoa física ou jurídica, enfim, prender, acorrentar, como poderia ser no passado. Né? Esse é um princípio da execução, a patrimonialidade. A outro princípio, a utilidade. A execução precisa ser útil. Não adianta eu entrar com processo de execução ou, por exemplo, realizar uma penhora, e isso está positivado no código, se essa penhora ou o valor dessa penhora não vai servir para nada, não vai servir nem para poder lançar pagamento de custas, por exemplo. Né? E um outro princípio, são vários, mas 3 assim, que eu me recordo que são importantes, o princípio da menor onerosidade, que também está positivado no código, que significa o quê? Quando por vários modos eu puder realizar a execução, ela se dará pelo modo menos gravoso ao devedor. Você não precisa também, vamos falar um português assim, mais você não precisa sacanear o devedor, né, mais do que ele merece ou do que você precisa. Por exemplo, você penhora uma máquina de uma indústria, e aí essa máquina vai ter que ir a leilão para que alguém arremate e, enfim, você obtenha o dinheiro ali da execução de quantia certa.
Então você, como devedor, pode pedir que essa máquina fique ainda no seu poder através do depositário do fiel depositário. Você vai ser o depositário, o guardião daquela máquina, mesmo que você seja o devedor da dívida, ela permanece na sua fábrica fabricando seus produtos para ver se você consegue ir sobrevivendo. Até o momento, vai que daqui a pouco você consegue até pagar a execução. Então não há necessidade, por exemplo, de eu pegar essa máquina, tirar ela da sua indústria, botar ela no quintal de casa, só porque para não deixar lá com você. Claro que isso é uma coisa absoluta? Não. A parte tem que se responsabilizar, não pode estragar, o juiz tem que ver se ela vai ter condições de conservação dessa máquina. Mas é uma possibilidade. Essa possibilidade se dá justamente por isso, ou seja, o princípio da execução menos gravosa ao devedor. Tá? Fixação de competência de procedimento de execução de título extrajudicial e discorra sobre a tipicidade nos processos de execução. O que é a questão da tipicidade nos processos de execução? Que é importante a gente entender. É aquela situação em que existem medidas atípicas que o juiz pode lançar mão, sobretudo nos tipos de execução, que são as obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, ou dar coisa. Porque na execução de quantia certa, você vai logo em cima do patrimônio do devedor, porque é uma quantia certa e você quer dinheiro. Então, se você bloquear dinheiro na conta dele, está resolvido o seu problema. Mas e na obrigação de fazer, em que ele deve realizar alguma coisa ou deixar de realizar? Então, por exemplo, o juiz condena uma empresa a se abster de inscrever a pessoa no Serasa e no SPC enquanto ele está discutindo lá um contrato. Né? Uma pessoa compra um imóvel, vamos dizer assim, um lote, uma casa, aí a pessoa entra com uma ação para discutir aquele contrato que ele acha que é abusivo, né? Um exemplo, e essa pessoa pede lá no juiz em caráter de antecipação de tutela, né, de tutela de urgência, que não seja inscrito nos cadastros de inadimplente, para ele não perder os créditos. O juiz defere, mas é uma obrigação de fazer, concorda? A parte contrária pode ignorar isso e inscrever o cara no Serasa, por exemplo, e o cara perdeu um financiamento imobiliário, um financiamento de produção pecuária, agrícola e tal, imagine. Então, para que a parte seja compelida a não fazer isso, o juiz pode estabelecer, principalmente nessas obrigações de fazer, não fazer, de entregar coisa, uma multa diária, por exemplo, que a doutrina chama de astrentes, né? Ou simplesmente uma multa diária, multa. Então, por exemplo, voltar no exemplo lá que eu falei do Matheus, que ele deveria me entregar o carro. Aí o juiz, diante da evidência das provas, do documento, do contrato, do comprovante do depósito do valor do carro, coloca lá assim: determina em caráter liminar que o carro seja imediatamente entregue ou entregue no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. O que é esses R$ 1.000 que o juiz estabeleceu? É uma medida atípica do procedimento de execução. Porque como é uma obrigação de fazer, e a princípio eu não quero o dinheiro de volta, eu quero é o carro, é uma maneira de tentar compelir a pessoa para atender o princípio da execução efetiva. Porque o princípio é que eu atenda o credor exatamente na execução do que ele quer e não converter automaticamente em perdas e danos, em dinheiro, a não ser que isso seja uma opção. Vamos supor que no caso do Matheus, que eu dei o exemplo do carro, eu já não queira mais o carro. Aí eu falo, olha, seu juiz, em vez de você me dar o carro, você me manda ele me devolver o dinheiro que eu paguei com juro e correção monetária. Né? Então, se for nessa circunstância, deixa eu só encerrar aqui que a Epson quer instalar um aplicativo, uma atualização aqui na minha impressão. Então, nessa circunstância, eu posso até fazer esse pedido, mas se eu não fizer, o juiz vai ter que lançar a mão dessas medidas atípicas. Tá? É isso que quer dizer. Né? Quais as diferenças na fixação da competência entre procedimento de execução de título judicial e de cumprimento de sentença? É que no cumprimento de sentença, em regra, a competência é do foro que tocou a fase de cumprimento, de conhecimento. Então, o mesmo juiz que conheceu da lide, que sentenciou, que resolveu a lide, é o juiz da execução. Já na fixação de competência territorial por exemplo, territorial do título judicial, extrajudicial, aí você tem aquelas regras de domicílio do réu, ou situação da coisa, ou foro de eleição,
né? Você pode ter elegido um foro diferente no contrato. Então, essas são as diferenças do critério de fixação, ou seja, no cumprimento de sentença, que é uma fase de um processo já existente, o mesmo juízo continua tocando o processo, até porque o processo é único. Já no processo de execução de um título, você tem outras variantes. Pode haver um foro de eleição, você pode propor no foro da situação do imóvel, ou, em regra, no domicílio do réu. O réu tem direito de se defender no seu domicílio. A princípio, a regra é essa, né? Quais a hipótese de legitimação ativa ordinária, passiva e legitimação passiva extraordinária para execução e como se dá a legitimidade para a execução dos honorários advocatícios? Então, a legitimidade ativa, passiva, em regra, é do devedor, né, e do credor. No caso dos honorários, né, para muitos que serão advogados aí, tem uma situação interessante. Como é que funciona isso? Quando é advogado, você pode executar o seu crédito advocatício em nome do seu cliente que você representou naquela ação. Ou você pode ingressar com o cumprimento de sentença em nome próprio. Então, por isso que é uma legitimação extraordinária, ou seja, é um direito seu sendo cobrado através do seu cliente, vamos assim dizer, em nome do seu cliente que você representou, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução é estabelecido pelo Código, né? E é uma situação em que você, diante da total falta de, digamos assim, de bens da pessoa jurídica, da empresa, né? Você, mediante alguns requisitos, como, por exemplo, fraude, ou esvaziamento patrimonial proposital, né, que seria fraude de execução, fraude contra credores, ou administração fraudulenta, temerária, você abre um incidente, ou seja, é como se você abrisse uma curva no procedimento, o procedimento está vindo aqui, você abre uma curva pedindo a descaracterização da personalidade jurídica. O que significa isso? Vamos supor que você está entrando uma ação em face da empresa X limitada e tal. E aí você busca patrimônio e não consegue, verifica que a empresa esvaziou o patrimônio, né? Ou simplesmente houve uma má gestão, você não conseguiu encontrar. E feito aquilo, você faz prova dessa situação intencional e aí você consegue, claro, né, dentro aqui de um universo de exemplo positivo, que o juiz acolha essas alegações, desconsidere a personalidade jurídica e traga para a execução os próprios sócios ou até mesmo administradores, não precisa nem ser sócio, dono da empresa, pode ser o administrador. O Código Civil de 2002, ele estabeleceu, disciplinou a figura do chamado administrador não sócio. O que é o administrador não sócio? É uma puta roubada, né? Mas às vezes não, depende do quanto que você vai ganhar. Você não é sócio da empresa, mas você é nomeado, por exemplo, no contrato social como administrador. Então você administra, assina, contrata, descontrata, faz todo tipo de gestão da empresa sem ser dono. E vocês aprenderam lá no direito empresarial, por exemplo, a empresa por cotas de responsabilidade limitada significa dizer o quê? Que existe uma limitação de responsabilidades, ok? Essa limitação de responsabilidades que existe lá na empresa de responsabilidade limitada é justamente para limitar o alcance de uma cobrança, de uma execução, às cotas patrimoniais, àquela responsabilização que é o capital integralizado. Mas aí, imagine você com uma empresa com capital pequeno contrai dívidas grandes. Ou uma empresa que tem um determinado capital, ela não consegue pagar suas contas. E aí, se você conseguir a positivação de uma pretensão de desconsideração de personalidade jurídica, você vai atingir o bem do sócio. Então, é uma maneira que você tem, né, de satisfazer a execução, ainda que trazendo um terceiro para o processo, ou terceiros que a princípio não eram executados. Então, por isso é muito comum, e a área trabalhista, processual trabalhista, já faz isso há mais tempo do que na área civil, com mais facilidade, muitas vezes até com certa arbitrariedade, né? Mas é muito comum nas ações trabalhistas, você já deve ter ouvido falar isso. A pessoa nem sabia que tinha uma dívida, ela teve uma empresa há 20 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá,
não pagou as contas direito, ficou uma ação para trás e o cara entrou com a ação e um belo dia foi lá e pimba, penhorou o patrimônio daquela pessoa, né? Então, nessa circunstância é que acontece a desconsideração ou a descaracterização da personalidade jurídica, né? Diz Regate of Entity, lá do direito anglo-saxão, direito americano consuetudinário, que criou essa figura, né, da desconsideração da personalidade jurídica. É mais um dos elementos de satisfação da execução, né? Por isso é importante. E o último questionamento era quais os pressupostos para a execução, né? Os pressupostos para a execução são o quê, gente? A inadimplência, né? Porque se ele cumprir a obrigação, não precisa de execução, é um pressuposto primaz, e as características do título, né? Seja uma sentença, seja um título extrajudicial, tem que ter as 3 características essenciais, quais sejam certeza, liquidez e exigibilidade. No caso de uma decisão judicial, quando ela vai ser plenamente exigível? Com o trânsito em julgado ou com a prolação da sentença, por exemplo, mas que o recurso não tem efeito suspensivo. Aí eu posso entrar com a execução provisória da sentença. Claro que ela vai estar limitada até a prática de atos de expropriação, né? Mas é execução provisória, mas é possível. Né? E no caso dos títulos extrajudiciais, ele tem que ser certo, líquido e exigível. Então, não é à toa que os cheques, por exemplo, vocês podem observar, têm o mesmo formato. Né? Eu falei isso em sala de aula. Saudade do que a gente viveu. Falei isso em sala de aula. Na sala de aula a gente falava, por que o cheque tem o mesmo formato? Porque aquele formato é definido em lei. Aquele pelo qual você escreve lá a parte numérica no canto direito, lá em cima, depois você vem, faz o por extenso, pague-se A, aí você põe o nome da pessoa se for nominal, ou a sua ordem, porque a pessoa pode endossar no verso, ou você deixa o portador, não põe nominal, no final tem data, assinatura, porque tem a prescrição, né, do título. Então, todo aquele formatozinho do cheque, que às vezes vai mudar o layout do banco. Um banco tem as cores vermelhas, o outro tem as cores azuis, laranjadas, um tem uma logomarca, outro tem outro, mas a formatação ali do título é o mesmo. Isso se chama certeza. Tá? Liquidez é o fato dele estar representando um valor numérico que você não tenha dúvida. Um cheque de R$1.000, escrito R$1.000 em cima e R$1.000 por extenso. É líquido. E exigível, ou seja, já vencido. O cheque, por exemplo, vocês aprenderam, é uma ordem de pagamento à vista. Se ele é uma ordem de pagamento à vista, significa dizer o quê, gente? Que ele não tem data para ser pré-estabelecida para ser cobrado, como acontece com a nota promissória. Daí a diferença, né? Então, quando você tem esses elementos, a inadimplemento e um título judicial ou extrajudicial com essas 3 características, você tem os pressupostos para execução. Eu não sei se vocês responderam isso aí na atividade de vocês, mas eram essas as respostas, digamos assim, né? Mais ou menos essas as respostas que deveriam constar. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas respostas e a essa situação dessa atividade que nós passamos? É uma atividade extensa, né? Mas é porque vocês tinham tempo livre, então olha, tinha um monte de questões aqui. Teve coisa muito boa, teve coisa mais ou menos, teve gente que fez com muito capricho, fiquei muito satisfeito, outros nem tanto, mas eu entendo até por uma questão de dificuldade, né, de remessa e tudo mais, mas isso aqui era um resumo importante daquilo que a gente já tinha visto naquele momento. E aí eu pergunto, fica alguma dúvida, gente? Querem fazer alguma retificação naquilo que vocês já fizeram e entregaram? Professor, Oi, meu querido, quem bom fala? dia. É o Lucas, aqui é o Lucas Spartani. Fala, Só Lucão. queria confirmar com o senhor recebeu o reenvio que eu mandei da atividade avaliativa? Ô, Lucas, deixa eu fazer o seguinte, meu irmãozinho. Para eu não perder a concentração aqui, já que meu HDzinho é pequeno, eu não olho e-mail enquanto eu estou falando. Aí, agora no intervalo, eu vou olhar o e-mail e volto te dando o feedback para você e para o outro colega que mandou aqui no intervalo. Acho que foi o Lucas Mateus.
Não foi? Então, e aí no intervalo eu posso olhar direitinho e já volto falando com você. Pode ser? Pode ser, eu agradeço, professor, Eu se eu não puder abri o fazer e-mail isso. aqui não, tá? É, Obrigado. vocês têm alguma dúvida em relação a todo esse resumo que a gente fez aqui, dessas respostas? Olha a Ádia com a foto toda bonitona aqui no carro. Ainda bem, graças a Deus, aqui tem pouca foto de homem. O Gabriel botou aqui um personagem, a Tiffany toda bonita. Ops, o Lucas aqui me assustou com o bonezinho para trás. Vai. É o Lemuel que está aqui com o neném a bordo aqui, é. Que coisa boa, gente. Que coisa boa, parabéns. Alguma dúvida, meus irmãos? Outra pergunta do tio Rose. Alguém ainda não entregou por qualquer motivo, não teve tempo? A desculpa boa é não tive internet, nem nada. Hã? Lemuel, e aí, já sabe se vai ser um torcedorzinho do Goiás ou uma torcedora? Tem que saber. Ah, beleza. Então é para eu poder comprar a lembrancinha lá na loja do Verdão, né? Coitado, o Matheus tá doido, torcedor do Vila? Deus me livre. Você viu que um menino aqui perto de casa, rapaz? Lutador de MMA. Pensa uma coisa que eu não queria para um filho meu, é ser lutador de MMA. Deus me livre, apanha demais, gente. Imagina, o menino tá apanhando aqui tanto. Ah, o Lemuel tá zoando. Que o cara, agora nesses dias de inatividade, né, e um monte de coisa repetida na televisão, assistindo MMA o dia inteiro. Rapaz do céu, os caras apanham muito. E as meninas, depois que sai de uma luta daquela, tem que fazer a pessoa de novo, né? Mas enfim, assistir é bom, mas lutar, Deus me livre, deve apanhar demais. E não é porque o tio Rose vai ter que pedir lá na loja do Verdão a roupinha dele do Goiás, né? Antes que venham um tal uns Mateus da vida aqui influenciar os meus sobrinhos aí. Eu já logo catequizo o menino. Gente, todos entregaram? Se todos entregaram, tem alguma dúvida, tudo certinho? Então é o seguinte: o tio Rose vai dar 3 pontos para todo mundo que entregou, independente de ter acertado, desacertado. Então todo mundo tirou 3 nessa atividade. Agora é estudar e fazer a provinha direito. Por que, gente, eu falo isso? Porque não seria justo da minha parte passar para vocês uma atividade complexa com um monte de questões dessa, sem que a gente tivesse tido o tempo necessário e o contato, apesar da gente ter revisado muita coisa, e exigir de vocês uma perfeição de respostas, né? Então, todo mundo que entregou daquela minha listinha ali já tem 3. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, até um pouquinho antes, né, do habitual, porque eu fiz uma provinha para vocês, modelo, e eu quero que a gente treine juntos aqui, que vai servir não só para a minha prova, mas para que vocês aprendam a fazer as provas de todo mundo. Tá ok? E já já estou dando o feedback aqui para os queridos Lucas aqui, que entregaram a questão do envio da atividade aqui, tá bom? Então, me dê aí uns 10, 15 minutinhos. Aliás, vamos estabelecer certinho, né? No meu aqui, 9h35, mais 15, 9h50, a gente volta com a nossa prova, digamos assim, que também vai ser uma revisão, para todo mundo aprender como é que faz, tá? E aí a gente fica online, troca ideia e eu dou o feedback dos trabalhos que eu recebi agora há pouco, tá ok? Então, por hora, é isso aí, minha gente boa. Daqui a pouquinho a gente volta. Outra coisa, todos registraram presença? O Rui acabou de registrar a presença. Eu posso gravar aqui, então, salvar o bate-papo? Mais alguém que vai manifestar presença? Não, né? Certinho? Então, ó, salvei o bate-papo, salvei a presença de todo mundo e vou aqui copiar a aula, tá? Gente, outra coisa importante que eu preciso que vocês entendam aí, não sei se vocês já viram, os links das aulas foram enviados aí para vocês, tá? Para assistir, para revisar, para ter guardado, salvo aí quando no momento de aperto. Não deixem de olhar, tá? Todas as aulas estão disponíveis lá no canal da coordenação no YouTube e os links das minhas aulas eu remeti por e-mail à turma.
Então, até já, até daqui a pouquinho.